No coração de uma pequena cidade brasileira, cercada por matas densas e estradas de terra, Rosa vivia uma rotina simples, cuidando de seu modesto restaurante. Ela era conhecida por seu olhar doce e seu silêncio acolhedor, mas poucos sabiam da dor que carregava no peito. Todos os dias, um jovem calado frequentava o local, sempre sentado no mesmo canto, pedindo apenas um prato simples. Rosa observava o garoto chamado Luan, que parecia carregar um segredo maior que sua própria idade. O silêncio dele despertava curiosidade e um desejo silencioso de protegê-lo. Em meio àquela calma, o som distante de um motor militar começou a se aproximar da cidade. Era um sinal que algo estava prestes a mudar para sempre. O cheiro de pólvora e esperança pairava no ar, enquanto o veículo militar entrava na praça central. Luan, o jovem misterioso, nunca falava sobre seu passado, mas Rosa sentia que ele carregava marcas invisíveis de uma guerra que ninguém mencionava. A cidade, pacata e esquecida, tinha ligações antigas com o exército, e os soldados frequentemente passavam por ali em missões de patrulha. Naquele dia, o jipe militar que parou em frente ao restaurante trouxe uma atmosfera diferente, cheia de expectativa e medo. Rosa viu os soldados descerem, alguns com olhares severos, outros com um brilho de esperança nos olhos. Ela percebeu que Luan estava inquieto, como se pressentisse o que estava por vir. Aquele silêncio dele começou a se transformar em um peso insuportável no ar. Rosa decidiu que cuidaria daquele jovem não apenas com comida, mas com o que seu coração pudesse oferecer. Era um gesto simples, mas carregado de coragem e humanidade. O jipe parou e um oficial se aproximou de Rosa com um olhar firme, porém respeitoso. Ele perguntou por Luan, e o jovem calado finalmente levantou os olhos para encarar o homem de farda. Havia um reconhecimento silencioso entre eles, como se o passado do garoto estivesse ligado àquele momento. Rosa sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e esperança. O oficial explicou que Luan era parte de um programa secreto de jovens, treinados pelo exército para missões especiais. A notícia caiu como uma bomba no peito da senhora, que nunca imaginou que aquele garoto frágil estivesse ligado a algo tão grande. O jovem, ainda hesitante, parecia dividido entre o desejo de fugir e a responsabilidade que carregava. Rosa entendeu que sua missão agora era proteger e apoiar aquele garoto em meio a uma tempestade que se aproximava. Nos dias seguintes, a cidade sentiu a presença constante dos militares, que começaram a preparar a população para um conflito que se anunciava. Rosa continuava alimentando Luan em segredo, sabendo que ele precisava daquela normalidade em meio ao caos. O jovem, apesar de calado, começava a mostrar sinais de confiança, como se aquele pequeno refúgio fosse a única luz em seu caminho. Os soldados conversavam em tom baixo sobre estratégias, e Rosa ouvia atentamente as palavras fronteira, missão e risco. Ela sabia que o tempo estava se esgotando para o garoto que ela protegia. Uma noite, enquanto servia a última refeição, Luan tocou a mão de Rosa pela primeira vez, um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Era o começo de uma amizade silenciosa e profunda, forjada em meio à guerra que se aproximava. O exército convocava todos os jovens preparados para a missão, e Luan estava na lista, sem chance de recusa. Rosa sentiu o coração apertar, mas decidiu que ficaria firme por ele, mesmo sem saber como. A cidade toda parecia respirar com medo, esperando o momento em que os veículos militares partiriam para o desconhecido. Rosa recordava os dias em que sua vida era simples, antes da guerra invadir suas ruas. Mas naquele instante, ela se tornou uma guerreira silenciosa, lutando com coragem e amor para proteger o menino calado. Luan, apesar da pressão, mostrava uma força interior que surpreendia a todos.
Ele não precisava falar para expressar sua determinação. O silêncio, agora, tinha um novo significado. Na noite que antecedeu a partida, Rosa preparou uma refeição especial para Luan, cheia de ingredientes que lembravam a infância do garoto. Ele comeu devagar, absorvendo cada sabor como se fosse uma despedida. Os soldados montaram acampamento próximo ao restaurante, suas lanternas iluminando a escuridão da praça. Rosa observava de longe, seu coração dividido entre o medo e a esperança. Luan sentou-se ao lado dela, olhando para as estrelas e, pela primeira vez, falou uma palavra: obrigado. A simplicidade daquela palavra trouxe lágrimas aos olhos da senhora. Ela sabia que aquele momento era o fim de uma era e o começo de outra. O veículo militar esperava, pronto para levar Luan para seu destino. Ao amanhecer, o jipe militar estava pronto para partir e a cidade parecia em silêncio, segurando a respiração. Rosa acompanhou Luan até o veículo, segurando firme sua mão, tentando transmitir toda a força que podia. O garoto, agora vestido com um uniforme simples, olhou para trás uma última vez, e naquele olhar havia uma mistura de saudade e coragem. Os soldados davam ordens e o motor rugiu, cortando a calmaria da manhã. Rosa permaneceu ali, assistindo enquanto o jipe desaparecia na estrada empoeirada. A cidade parecia mais vazia, como se tivesse perdido parte de sua alma. No coração de Rosa, uma chama de esperança ardia, pois ela sabia que aquele jovem calado era mais do que um soldado, era um símbolo de resistência. Nos dias que se seguiram, a rotina de Rosa mudou. Ela passou a receber cartas e notícias do front, trazidas pelos soldados que retornavam para descansar. Cada mensagem falava sobre Luan, suas conquistas e os desafios enfrentados no campo de batalha. Rosa guardava cada palavra como um tesouro, lendo e relendo com uma mistura de orgulho e saudade. A cidade voltou a seu ritmo lento, mas para ela o tempo parecia estar preso em uma espera interminável. A presença do exército continuava marcante, com operações que lembravam a todos a fragilidade da paz. Rosa sentia que sua missão não terminava na partida de Luan, mas se estendia até seu retorno. O jovem calado, mesmo distante, continuava a ser seu pensamento constante. Uma tarde, enquanto organizava as cartas, Rosa ouviu o som distante de um veículo pesado se aproximando. O coração acelerou e ela correu para a porta do restaurante. Um novo jipe militar parou em frente, trazendo soldados que pareciam cansados, mas vitoriosos. Entre eles, um rosto familiar. Luan, embora marcado pela guerra, estava vivo. A emoção tomou conta de Rosa, que não conseguiu conter as lágrimas. O jovem calado agora falava com mais confiança, contando histórias de coragem e sacrifício. A cidade inteira comemorava aquele retorno inesperado. Rosa sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que ainda viriam. Mas por ora, o silêncio se transformara em palavras e esperança. A chegada de Luan trouxe uma nova energia ao pequeno restaurante e à cidade. Rosa percebeu que o garoto que ela cuidara silenciosamente agora se tornava um líder entre os jovens e soldados da região. As histórias de guerra eram contadas entre as refeições e o exército passou a ser parte da vida de todos. Rosa continuou a ser o pilar silencioso, oferecendo cuidado e apoio a todos que precisavam. O vínculo entre ela e Luan era agora inquebrável, forjado em tempos de paz e conflito. A guerra ainda estava longe de terminar, mas a esperança ganhava espaço no coração daquela pequena comunidade. Rosa sabia que sua missão estava apenas começando e que o jovem calado era a chave para um futuro melhor. Assim, a vida seguia entre sombras e luzes, silêncio e palavras, guerra e amor. A cidade começava a entender o verdadeiro preço da guerra que rondava suas fronteiras. Luan,
agora mais confiante, treinava jovens para se prepararem para o que estava por vir. Rosa observava com orgulho o garoto que crescera diante de seus olhos, mas seu coração ainda doía com a memória dos dias silenciosos. As notícias sobre os conflitos chegavam com frequência, trazendo medo e incerteza para todos. Os veículos militares vinham e iam, carregando soldados, armas e esperanças frágeis. Luan sabia que sua missão não era apenas sobreviver, mas proteger aqueles que amava. A relação entre ele e Rosa se fortalecia a cada dia, um laço feito de coragem e cuidado. Enquanto isso, a sombra da guerra tornava-se cada vez mais presente no horizonte. Durante uma patrulha, Luan e seus companheiros receberam ordens para investigar movimentações suspeitas perto da fronteira. O jovem soldado sentia o peso da responsabilidade em cada passo que dava. Rosa, apesar de preocupada, incentivava a coragem do garoto que ela criara em silêncio. O exército estava mobilizado para impedir que o conflito se espalhasse para dentro da cidade. O som dos helicópteros ecoava pela manhã enquanto o grupo avançava pela mata fechada. Cada árvore parecia esconder perigos invisíveis e o silêncio das folhas revelava histórias de batalhas passadas. Luan mantinha os sentidos aguçados, sabendo que um erro poderia custar vidas. A missão era arriscada, mas necessária para manter a paz naquele território instável. Enquanto isso, Rosa enfrentava seus próprios desafios na cidade. O restaurante, que antes era um refúgio de tranquilidade, agora recebia visitantes inesperados e preocupados. Famílias de soldados vinham pedir ajuda e conforto, e Rosa os acolhia com o coração aberto. Ela começou a organizar pequenas reuniões para ajudar as mulheres e crianças a lidar com a ansiedade da guerra. A presença do exército já não era mais apenas um detalhe, era parte da vida cotidiana. Mesmo assim, Rosa mantinha sua força e esperança, inspirando todos ao seu redor. A ligação entre ela e Luan era um exemplo vivo de resiliência e amor. A cidade aprendia que, mesmo na escuridão, a solidariedade podia ser a luz que guiava seus passos. Durante uma noite fria, Luan recebeu uma comunicação urgente. Um grupo inimigo havia invadido uma área estratégica próxima. A tensão no quartel era palpável, e a preparação para o confronto começou imediatamente. Rosa sentiu o medo apertar o peito, mas escondeu suas emoções para não abalar o garoto. Ela preparou uma última refeição antes da partida, cheia de sabores que lembravam a infância de Luan. O jovem soldado ouviu cada palavra de Rosa como um cântico de força e coragem. O jipe militar estava pronto para partir, levando consigo não apenas soldados, mas sonhos e promessas. O céu estrelado parecia testemunhar a despedida silenciosa entre dois corações ligados pelo destino. Rosa sabia que aquela noite poderia mudar tudo. A batalha foi intensa e prolongada, com tiros e explosões ressoando pela mata densa. Luan lutava com bravura, protegendo seus companheiros e o território que amava. Cada instante era uma luta pela sobrevivência e pela esperança de um futuro em paz. Rosa acompanhava as notícias com ansiedade, segurando cada palavra que chegava como se fosse um sopro de vida. O nome de Luan começava a ser reconhecido entre os soldados e civis como símbolo de resistência. Ela sabia que ele carregava não só armas, mas também o peso das expectativas e dos sonhos de toda a comunidade. O jovem calado mostrava finalmente sua verdadeira voz através de ações corajosas. A guerra não era apenas um conflito externo, mas uma batalha interna pela humanidade. Depois da batalha, Luan voltou ao restaurante, machucado, mas vivo, com o olhar mais determinado do que nunca. Rosa cuidou de suas feridas com delicadeza e atenção, como se curasse não só o corpo, mas também a alma. O jovem soldado sentia-se dividido entre a missão e o desejo de uma vida comum.
A cidade oferecia um refúgio temporário, um espaço onde podia ser apenas um garoto e não um soldado. Rosa se tornou sua âncora, a pessoa que o lembrava do que realmente importava. A guerra continuava, mas aquele momento de paz era uma vitória silenciosa. Luan começava a perceber que não estava sozinho e que o amor podia ser a arma mais poderosa. Entre as paredes do restaurante, a esperança florescia contra todas as adversidades. Enquanto Luan se recuperava, Rosa intensificava suas ações para ajudar a comunidade afetada pela guerra. Ela organizava campanhas de doação, reuniões de apoio e mantinha a moral elevada entre os moradores. O exército, embora presente, também reconhecia a importância da força civil para manter a resistência. Luan participou de treinamentos e planejamentos, sempre com a preocupação de proteger aqueles que amava. A convivência com os soldados aproximava ainda mais os jovens da cidade da dura realidade do conflito. Rosa sentia que o futuro dependia da união entre civis e militares. Ela continuava a alimentar não só os corpos, mas também os espíritos daqueles que enfrentavam a guerra. O silêncio de Luan se transformava em voz ativa na luta por um amanhã melhor. Em uma noite chuvosa, notícias chegaram de que o inimigo planejava um ataque surpresa à cidade. O exército se preparava para a defesa, e Rosa sabia que aquele momento seria decisivo. Luan, agora líder entre os jovens soldados, assumiu a responsabilidade de organizar a resistência local. A tensão era palpável, e cada pessoa sentia o peso do destino em suas mãos. Rosa fez um último pedido a Luan, que cuidasse de si mesmo, além de proteger a todos. O jovem sentiu a força daquele conselho como um abraço invisível. A chuva caía forte, lavando a terra e preparando o cenário para uma batalha épica. Naquele silêncio carregado, a esperança e o medo se misturavam em um só coração. O ataque veio rápido e feroz, surpreendendo a todos pela intensidade. Luan liderou os jovens em combates corpo a corpo, usando táticas que aprendera durante o treinamento. Rosa, do lado de fora, organizava a ajuda aos feridos e dava conforto aos desesperados. A cidade se tornou um campo de batalha, mas também um símbolo de resistência e coragem. As horas pareciam intermináveis e o cansaço ameaçava vencer os defensores. No entanto, a união entre civis e militares fez a diferença naquela noite. Sombria, Luan mostrava sua força e liderança, inspirando todos a não desistirem. A guerra, por mais cruel que fosse, revelava o melhor de cada um. Quando a batalha terminou, o sol começou a nascer, iluminando as marcas deixadas pelo conflito. A cidade, embora ferida, permanecia de pé, graças à coragem e ao sacrifício de seus habitantes. Rosa encontrou Luan entre os sobreviventes, exausto, mas com um sorriso de vitória no rosto. O jovem calado agora falava com o olhar, transmitindo uma força que palavras não podiam explicar. A paz temporária permitiu que todos respirassem e se preparassem para os próximos desafios. Rosa sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma longa jornada. O vínculo entre ela e Luan estava mais forte do que nunca, unindo civis e soldados em um propósito maior. E assim, a história continuava, entre o barulho distante da guerra e o silêncio cheio de esperança do lar. Com a cidade ainda se recuperando dos ataques, Luan recebeu uma nova missão estratégica para proteger a região. Rosa sentiu a ansiedade crescer, mas sabia que o garoto estava preparado para enfrentar os desafios. O exército reforçava as defesas, trazendo novos equipamentos e soldados experientes. Cada dia trazia notícias sobre o progresso das batalhas, algumas vitórias, outras perdas dolorosas. A comunidade se unia ainda mais, mostrando a força da união entre civis e militares. Rosa continuava seu trabalho silencioso, cuidando dos feridos e oferecendo apoio emocional.
Luan, embora exausto, mantinha o foco na missão que lhe fora confiada. A guerra mostrava seu rosto cruel, mas também revelava corações indomáveis. Durante uma operação noturna, Luan e sua equipe foram surpreendidos por emboscadas inimigas. O ambiente escuro e a tensão constante testavam seus limites físicos e emocionais. Rosa acompanhava cada notícia com o coração apertado, enviando orações silenciosas para o jovem soldado. A resistência de Luan e seus companheiros impressionava até os oficiais mais experientes. Apesar das dificuldades, a coragem do grupo permanecia firme, motivada pelo desejo de proteger suas famílias e seu lar. Rosa preparava refeições e mensagens para manter a moral elevada no acampamento militar. A determinação do jovem calado agora era inspiração para todos ao redor. O exército via nele um líder nato, moldado pelo amor e pela guerra. A cidade, apesar da guerra, começava a planejar um futuro de reconstrução e esperança. Rosa, com sua força e dedicação, tornou-se símbolo de resiliência para todos. Luan voltou brevemente para o restaurante, trazendo notícias e o peso da responsabilidade nas costas. Ele compartilhava histórias de coragem, perda e fraternidade entre os soldados. Cada relato reforçava o compromisso de todos em lutar pela paz verdadeira. Rosa sentia orgulho do jovem que cuidou em silêncio, agora um herói para muitos. A conexão entre eles ia além das palavras, criada em momentos de silêncio e ação. A guerra ainda não tinha acabado, mas a luz da esperança brilhava intensamente. Uma nova ofensiva inimiga ameaçava desestabilizar a região, e Luan foi convocado para liderar a defesa da cidade. Rosa sentiu o medo voltar, mas sua fé e força não vacilaram. Ela sabia que seu papel era ser o suporte silencioso, a rocha que sustentava os corações aflitos. O exército mobilizava recursos e estratégias para enfrentar o perigo iminente. Luan, agora comandante respeitado, organizava os jovens soldados com uma determinação impressionante. Cada decisão podia significar vida ou morte, e ele estava pronto para enfrentar o desafio. A cidade inteira se preparava para mais um confronto decisivo. Rosa rezava para que aquele fosse o último capítulo de sofrimento. A batalha começou ao amanhecer, com um rugido de armas e explosões que ecoavam pela cidade. Luan lutava lado a lado com seus companheiros, mostrando habilidade e coragem incomuns. Rosa ajudava na retaguarda, cuidando dos feridos e dando forças para quem precisava. O confronto durou horas, testando a resistência física e emocional de todos. Mesmo quando a esperança parecia diminuir, a determinação da comunidade não fraquejava. Luan liderava com coração e estratégia, buscando proteger cada vida. O exército e os civis lutavam unidos, formando um muro invisível contra a destruição. A vitória seria conquistada ou a cidade seria tomada, mas ninguém desistiria sem lutar. Quando o sol começou a se pôr, a batalha finalmente chegou ao fim, deixando a cidade marcada, mas viva. Luan e Rosa se encontraram entre os escombros, exaustos e emocionados. O jovem soldado sabia que a guerra ainda continuava em outros lugares, mas aquela batalha era uma prova do poder da união. Rosa enxugou as lágrimas do garoto, lembrando-o de que o amor e a esperança eram as maiores armas. A comunidade começou a limpar os destroços e reconstruir o que foi destruído. As cicatrizes da guerra serviam como lembretes da coragem e sacrifício de todos. Luan prometeu lutar até que a paz verdadeira reinasse. Rosa, ao seu lado, continuaria sendo a força silenciosa por trás do herói. Nos dias seguintes, a cidade celebrou os sobreviventes e homenageou os que se foram. Rosa organizou uma cerimônia simples no restaurante, onde todas as vozes puderam expressar gratidão e luto.
Luan falou para a multidão, emocionando a todos com sua sinceridade e coragem. O jovem calado, que outrora evitava as palavras, agora era uma voz ativa em prol da paz. A relação entre civis e militares ganhou ainda mais significado, mostrando que a guerra unia mais do que separava. Rosa sentia-se realizada, vendo que seu cuidado havia ajudado a moldar aquele líder. O exército reconhecia a importância do apoio da comunidade para a vitória. A esperança brilhava como nunca, alimentada por cada gesto de amor e coragem. Luan recebeu uma nova designação, desta vez para uma missão de paz fora da cidade. Rosa sentiu o aperto da despedida, mas sabia que seu amigo precisava seguir seu caminho. Eles prometeram manter contato e continuar lutando por um mundo melhor, cada um em seu campo. O exército organizava a logística para enviar os soldados para novas frentes, mantendo a chama da esperança acesa. Rosa preparou uma última refeição especial para o jovem soldado, cheia de símbolos de proteção e carinho. O jovem partiu, com um sorriso confiante, sabendo que carregava no peito o amor que recebia. A cidade permanecia firme, pronta para os desafios futuros. Rosa continuaria a ser o coração silencioso da resistência. Sem Luan por perto, Rosa sentiu a solidão tomar conta, mas também uma força renovada para continuar sua missão. Ela sabia que a guerra não era apenas feita de batalhas, mas de pequenos gestos que mantinham a esperança viva. O restaurante se tornou um ponto de encontro para histórias de coragem e sobrevivência. Soldados e civis encontravam ali conforto, alimentação e um ouvido atento. Rosa mantinha viva a memória de Luan em cada prato servido e cada palavra dita. O exército reconhecia sua importância e a relação entre eles se fortalecia. O jovem calado havia se tornado símbolo de resistência para toda a região, e Rosa sabia que enquanto existisse amor, a guerra jamais venceria. Anos depois, a guerra finalmente chegou ao fim, trazendo uma paz merecida e sonhada por todos. Luan voltou para a cidade, agora um homem mudado pela experiência e fortalecido pelo amor de Rosa. Eles se reencontraram no restaurante onde tudo começou e compartilharam sorrisos cheios de esperança. A comunidade celebrava o fim do conflito e o início de uma nova era de reconstrução e felicidade. Rosa e Luan se tornaram símbolos de uma história de coragem, silêncio e luta pela paz. O exército continuou presente, ajudando a manter a segurança e reconstrução da região. A cidade, marcada pela guerra, era agora um lugar de esperança e resiliência. E assim, a vida continuava, entre lembranças do passado e sonhos de um futuro brilhante.